é continuar sendo reconhecida uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza ultrassonografia geral e Doppler, ultrassom vascular, ultrassonografia 4D, punções e biópsias guiadas ao ultrassom com a mais alta tecnologia, que confere ao CDA resultados precisos por profissionais altamente qualificados. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 77 Centro. Fones 3482-7427 e 3482-7428. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. Os olhos são as janelas da alma. Por isso devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3521-55. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045-L. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal, para outras nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794-AL. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e produzir, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552-AL, fone WhatsApp 3522-5378. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516-AL e RQE 120. GB Multimarcas, exclusividade Gino Benotti e Bravo, veste André Pepe. Todo dia, o dia todo, Dona Novo, Novo Nordeste FM, 91,5, Rádio Novo Nordeste. O programa mais saudável do rádio, Saúde e Pó. Muito bem, GB Multimarcas veste bem mesmo. Hoje eu tô de Bravo aqui, de Bravo só no nome, só na marca da Gino Benotti, Bravo, GB Multimarcas 99652-2678, na Praça Bom Conselho 41. Você que vai dar presente para o seu namorado, se liga, porque moda masculina é com a GB Multimarcas, inclusive com os tamanhos G1, G2 e G3 em camisas polo, tá bom? Se liga mesmo, vale a pena conferir. Jéssica, bom dia, seja bem-vinda ao Saúde em Foco. Bom dia, um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Você escolheu um tema que é desconhecido para mim, né? Que inclusive sou pai de pet aí, que é o TVT, que é o tumor venéreo transmissível. O que é isso e como é que eles conseguem afetar a vida dos nossos pets? É feio, né? Muito, eu vi as imagens aqui.
Quando você coloca lá tumor venéreo transmissível, se você colocar imagens no Google, nossa, cada uma mais feia do que a outra. É bem feio mesmo. Apesar de ser feio, hoje em dia, dentre todos os tumores que nós temos, geralmente ele é um tumor mais tanto de ser diagnosticado, ele é um tumor fácil de ser diagnosticado, e inclusive o tratamento dele, ele responde muito bem aos processos quimioterápicos, né? Mas apesar de ser feio, ele tem uma boa resposta. Então, o tumor venéreo transmissível, a gente coloca essa sigla, né, TVT, exatamente por conta disso, mas ele também pode ser chamado de linfossarcoma de Sticker. Ele é uma neoplasia que ela é transmissível, né, na verdade, através de transplantação de células, através do ato sexual. Então, a gente não observa muito esse tipo de tumor, por exemplo, em animais castrados, porque realmente precisa da cópula, né, para fazer, quando o animal ele possui esse tumor na área genital. Porque quando o animal copula, ele fica por um tempo, né, quando a gente vê um cachorrinho grudado numa cachorrinha, então ele fica durante um bom tempo, e isso faz com que ocorra essa transplantação de célula, tá? Geralmente, ele tem essa localização venérea, então afeta muito tanto a região peniana do macho, quanto a região de vagina das fêmeas, né? Uhum. Mas isso não quer dizer que somente esses locais que são afetados. A gente consegue observar TVT em outras mucosas, nariz, pálpebra, boca, na região do períneo. Na região do períneo, geralmente, é quando você tem já na região na região ali do pênis, da vulva, mas ele consegue se alastrar um pouco mais. Mas na questão das mucosas, principalmente da face, é quando um animal cheira, né, um outro que já está infectado, fica lá cheirando, e aí essa célula consegue transplantar para esses locais. A maioria das vezes, quando a gente observa esse tipo de tumorzinho na região da face, o animal também tem na região íntima, né? Mas muitas das vezes a gente pode observar apenas nessa região, porque o animal chegou, cheirou, e como é um tumor que ele é muito friável, ele sangra muito, quando você encosta, qualquer coisa que você faça nele, ele já começa a sangrar. Então, ele como se fosse despedaçar, sabe? Ele começa a despedaçar, assim, na manipulação. Então, ele passa, né, de forma muito fácil, através desse contato. Perfeito. Agora, a minha pergunta é o seguinte: a transmissão ela se dá através do contato sexual, tá? E também tem aqui, essa é a forma mais frequente, também pode se produzir por meio de lamber da vulva. Isso geralmente é o cão que faz com a cadela. Ou até mesmo o próprio animal, né? Porque como eu falei que ele é um tumor friável, como fica sangrando, fica gotejando, fica pingando, às vezes o animal fica fazendo aquela autolimpeza, né? Então, às vezes, a gente encontra outro tipo, esse tumor na face, não pelo fato desse animal, por exemplo, o animal copulou, pegou e está com o tumor na região vaginal, vamos supor uma fêmea. Mas aí começa a aparecer no nariz. Isso não quer dizer que ela foi lá e cheirou um outro animal. Ela pode estar ali lambendo, até mesmo encostando a narina na própria vagina para fazer, né, a autolimpeza dela, e passou essa célula de um local para o outro. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa patologia, ela é desencadeada e ela é uma neoplasia, né? E elevada eficácia do tratamento com vincristina e interleucina 2. Depois a gente vai falar sobre essa questão. Agora, por exemplo, em que isso pode comprometer a vida dos cães, sejam machos ou fêmeas? Pronto. Depende muito de quanto tempo esse animal ele tem, né? Essa alteração. Então, aquela massa, ela pode ficar tão grande a ponto de, por exemplo, fazer um estrangulamento até mesmo do canal, né? O animal não conseguir urinar, e aí, com isso, fazer uma insuficiência renal por conta de não conseguir fazer a excreção dessa urina.
pode acontecer, apesar de ter baixa metástase, ou seja, a baixa consequência desse tumor se espalhar pelo organismo, é muito raro. Mas se um animal está com isso há muito tempo, a gente já observou algumas metástases em outros órgãos, principalmente órgãos abdominais, e pode até ser achado em sistema nervoso. Mas isso, assim, é um animal que está com a doença há muito tempo não tratada. Mas isso é muito comum de acontecer, porque geralmente essa doença acontece muito em animais, o quê? SRD, sem raça definida, que estão errantes, né? Que estão na rua. Eu ia perguntar né? exatamente isso agora. As matilhas, né? Inclusive, vale o registro novamente aqui. Em todos os bairros de Arapiraca hoje você vê uma grande quantidade de matilhas de cães. E é impressionante. Inclusive, às vezes até tem os pedestres, as pessoas, os transeuntes, as pessoas que moram naquelas localidades têm até medo de passar perto. Porque tem uns que não oferecem risco nenhum de não agressividade, mas enquanto tem outros que avançam e podem estimular os outros a avançarem também. E às vezes até por questão do comportamento deles de tentar fazer como se fosse uma segurança daquela matilha. Às vezes o animal nem é agressivo, né? Mas como está numa matilha, ele sempre precisa, né, ter aquele alfa, né, que está fazendo aquela proteção. Então, por isso que às vezes surge esse comportamento agressivo. Às vezes tem uma fêmea no cio, e aí a aproximação de uma pessoa, né, pode gerar naquele animal esse ato de tentar fazer a proteção. Mas é muito cachorro errante aqui na nossa cidade, infelizmente, e a gente tem que ver um meio, né, assim, meios que nossos, mas políticas públicas também voltadas a isso, porque a castração, ela é um modo eficiente, né, da gente evitar isso daí. Eu sei que desses animais que a gente tem na rua, é muito difícil a gente conseguir, por exemplo, a adoção para todos esses animais, né? Ainda mais que hoje em dia nós temos muita questão de preconceito para animais que não têm raça. Então vai ser muito difícil arrumar todos os tipos de adoção, pessoas que adotem tantos animais de rua, inclusive com várias idades diferentes. Mas verdade. Seria muito interessante uma política pública para castrar esses animais, mesmo que, infelizmente, não é a solução mais adequada, mesmo que depois coloquem eles de volta à rua. Mas seria, digamos assim, impedi-los de procriar para evitar a infestação, inclusive, dessa doença, o tumor venéreo transmissível aqui. A gente vai para o intervalo comercial. Antes eu quero falar para você da Avícola Tenório. Pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado, Fabinho Tenório. Isso, a Avícola Tenório está nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o frango mais delicioso de Arapiraca, que está lá na Avícola Tenório. 3522-5527 ou 99975-4000. A Avícola Tenório não vende frango, e sim qualidade de vida. O melhor frango e o mais gostoso frango aqui da cidade é com a Avícola Tenório. A Avícola Tenório é a organização do Fabinho Tenório. E lembrando para você que lá no laboratório Nabuco Lopes se faz o exame toxicológico para o Detran por apenas R$190 e o exame de sexagem fetal para saber o sexo do seu filho, do seu bebê, né? Através do exame de sangue. Fica lá na rua Fernandes Lima, 531, no centro da cidade. Telefone 3522-5826. Aceita diversos convênios e também todos os cartões de crédito. Falei, laboratório Nabuco Lopes. Intervalo, já voltamos. Programa Saúde em Foco com André Pérez. 91,5 é sua rádio. Novo Nordeste FM. Não tem comparação.
onde você vai almoçar hoje. Nós da Comedoria estamos esperando por você com o melhor da culinária brasileira e nordestina. Ou se preferir, peça que entregamos para você em qualquer lugar de Arapiraca pelo fone 3522-3100. E se quiser um toque especial para seu evento, contrate a gente. Comedoria, almoço e recepções. Porque todo dia é dia de Comedoria. 3522-3100. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Pedro sentiu um incômodo no peito e procurou um hospital especializado em coração. Logo após, teve que ir até uma clínica, pois precisou de uma série de exames. Chegando lá, descobriu que precisava de um especialista em oncologia e quando saiu, teve que procurar uma emergência 24 horas, pois passou mal de tanto andar. Já o João precisou dos mesmos atendimentos e encontrou tudo na Santa Casa de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Responsável técnico Arthur Gomes Neto, CRM 2503. Toda mãe é modelo. Modelo de cuidado, carinho e amor. Mas também pode ser modelo fotográfico. Na promoção Mês das Mães Unimed, toda mãe que fizer o novo plano recebe 10% de desconto na mensalidade, carência zero para consultas e todos os exames. E ainda concorre ao sorteio de um ensaio fotográfico profissional. E para todos os novos planos pessoa física, tem carência zero para consultas e exames simples. Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano. 3521-9400. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal. Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AL. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes, Rua Fernandes Lima, 351, Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico, Dr. Edierque Lira, CRO 2585/AL. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira, com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima, 315. Livro Caixa para profissionais liberais. Consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvará
Alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil. CRC 4552/AL. Fone WhatsApp 3522-5378. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues, 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico, Dr. Valberto. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Animal. Tem. Todo dia, o dia todo. Zona Novo Nordeste FM 91,5. Rádio Novo Nordeste. O programa mais saudável pra você. Saúde em Foco com Olefep. Muito bem, de volta então com o programa mais saudável do rádio, entrevistando a médica veterinária Jéssica Algaer do São Chiquinho Pet Shop. E a gente está falando sobre o tumor venéreo transmissível. Jéssica, você falava para a gente antes do intervalo que os cães vadios, os cães dessas matilhas que ficam aí errantes nas nossas cidades e na nossa cidade aqui, vai até uma sugestão aqui para o poder instituído, o poder público, que faça uma possível parceria com as clínicas veterinárias aqui, com o hospital veterinário que já tem, com as clínicas veterinárias aqui, com todos os outros que tem o hospital veterinário, a gente não tem ainda não, mas as clínicas, fazer parceria com os médicos veterinários para a castração desses cães, a fim de que eles não possam procriar, porque é uma população que sempre cresce e esse é apenas um dos problemas que eles vão transmitir uns para os outros, né, Jéssica? Exatamente, porque assim, esse é o ponto mínimo, né, do benefício da castração. Essa procriação desenfreada, né? Então a gente tem esse tanto de número de animais na rua exatamente por conta disso, por conta dessa procriação desenfreada. Então uma fêmea de cão, né? De cão. Uma fêmea tem cio a cada 6 meses. Uma fêmea de porte médio geralmente tem em torno de 5 a 6 filhotes. Imagina de 5 a 6 filhotes de 6 em 6 meses, né? Uhum. Isso sim, 5 a 6 pouco, né? Tem muitas fêmeas que colocam que tem 7, 8, 9, 10 filhotes em cada gestação. Então, esse é um dos pontos, né? A questão de prevenir, por exemplo, o TVT, por conta da cópula, é um dos fatores mínimos, né? Mas, assim, questão principalmente da procriação exacerbada que a gente tem. Ok. Qual o tratamento recomendado uma vez que foi diagnosticado? Porque o diagnóstico dessa doença, do tumor venéreo transmissível, ele é visível, tipo assim, você olhou e disse, opa, isso aqui é TVT, tá? Ou se tem outros exames, ou ele pode também ter a forma somente interna, ou ele tem que ser externo? Não, ele pode ter sim a parte interna. Assim, quando tem na genitália, geralmente é nosso instinto ali no momento do exame físico, ele já nos atenta ao tumor venéreo. Mas isso não quer dizer que isso não possa ser um outro tipo de tumor, porque a gente fala que o TVT, ele é um tumor de célula redonda, mas a gente tem muitos outros tumores que também são de células redondas, que eles vão se diferenciar quando a gente olha na citologia, né, na lâmina. Então, por isso, por mais que ele seja característico, porque ele a gente fala que ele tem uma forma como se fosse uma couve-flor, né? Porque às vezes ele fica na mucosa, mas como ele vai crescendo, ele acaba
fazendo uma protusão para fora por exemplo, do macho para fora do prepúcio e na fêmea, no caso, naquela borda ali da vulva, né? Uhum. Então fica aquela coisa bem grande, bem feia, bem friável, bem vermelha. Então, assim, quando a gente observa isso no exame físico, a gente já se atenta. É muito característico, mas, assim, nenhum diagnóstico é fechado somente por visualização. Nós temos que fechar um diagnóstico através de exames. Então, o exame que é feito pode ser um exame de imprint, que é a gente colocar uma lâmina ali, encostar naquela área, né, que tem essa formação, essa nodulação, e mandar para o laboratório. A gente pode fazer também a citologia por aspiração de agulha fina, também colocar na lâmina e mandar. E, assim, nisso a gente já pode observar, né, essas células redondinhas que são características do TVT. Alguns casos, a gente observa que nós temos muitas mutações, né? Hoje em dia, a gente observa que esses tumores, eles estão cada vez mutando mais. E, às vezes, quando a gente tem uma dificuldade de realmente achar um diagnóstico, aí a gente passa para o histológico, né? Então, fazer uma biópsia e mandar para análise. Mas, geralmente, o TVT, ele é bem diagnosticado através da citologia básica, citologia simples, que a gente consegue fazer em consultório ou até mesmo mandar para um laboratório especializado, que nós temos aqui, né, em Arapiraca. Então, assim, isso não é uma desculpa de fazer esse tipo de tratamento somente visual. Tem que ter um diagnóstico. Então, o proprietário, ele tem que estar ciente, ele tem que ter um meio de confirmação daquela doença. Entendi. E depois de diagnosticado e confirmado o diagnóstico com o tumor venéreo transmissível, quais são os meios de tratamento possíveis e o percentual de cura? Então, como eu tinha falado no início, dentre todos os tumores, porque assim, a gente não... Por mais que seja um tumor que ele tem uma resposta muito boa aos agentes quimioterápicos, é um tumor. Né? A gente não pode, ele é um tumor fácil. Não, a gente não pode partir dessa situação. Então, tem que ser tratado como um tumor, como um câncer. Então, o animal precisa passar por quimioterapia, então, várias sessões, geralmente são sessões semanais, mas a gente tem uma resposta muito boa. Né? Então, geralmente, na segunda semana, a gente já começa a ter uma diferença visual. Então, aquele animal que tem aquela protusão daquela nodulação, na segunda semana, a primeira semana a gente faz a aplicação, na segunda semana a gente já vê a regressão. Isso, exatamente. Tem animais que na terceira sessão já está perfeito, como se nada tivesse existido. E só que realmente, dependendo de como é o quadro desse animal, a gente precisa, mesmo após a regressão total, continuar com o quimioterápico, porque sempre fica, né, uma célula ali, realmente para você tirar todas as células neoplásicas daquele local. E após esse tratamento, fazer a castração é uma das formas para evitar, né? Porque, por exemplo, um animal, ele tem o TVT hoje, a gente trata, a gente faz a quimioterapia e a pessoa, por descuido, deixa ele ir para a rua de novo. Ele pode pegar o tumor novamente. Agora, eu quero falar em relação, por exemplo, à recidiva no cão tratado que não foi para a rua. Uma cadela, vamos lá, a cadela, ela teve o tumor venéreo transmissível, foi tratada com quimioterapia, radioterapia, tem até uma coisa que eu estudei aqui chamada criocirurgia. Eu queria saber o que é isso depois, porque eu não sei o que é. Mas qual é a possibilidade de recidiva de uma cadela que foi tratada, completamente extirpada, e ela não tem contato com o meio externo, de o TVT voltar somente com ela ali? Praticamente nulo. Nulo, então ela está curada. Nulo. Então, se ela não foi à rua, se ela não teve um contato e realmente o tratamento foi feito de forma correta, a ponto de, por exemplo, porque o que acontece? Às vezes, a gente tem lá, nós colocamos uma quantidade mínima de sessões, né? Por mais que o animal não tenha
visualmente, a gente fez 2 sessões e o animal tá bem, tá ótimo, não tem mais aquela lesão, já fechou tudo direitinho. E aí naquela 3ª sessão, pode ser, como eu falei, pode ser que ainda continue tendo algumas células. Então, assim, é muito importante fazer o quimioterápico e fazer o exame também, para a gente saber se a gente ainda consegue observar as células, né? Então, se ele foi feito o tratamento correto, as sessões corretas, de acordo com o caso, e os exames derem negativos, e o animal não teve contato nenhum com o outro, não saiu, tudo isso, aí a chance de ter uma recidiva é praticamente nula. Mas a gente sabe, por exemplo, que pode acontecer. A pessoa falou assim, minha cachorra não sai de casa. Não sai de casa de jeito nenhum. Mas isso eu já vi acontecer. Muita gente tem aqueles portões de grade. Sim. Tem aqueles portõezinhos de grade. Tem o meio vão ali, né? Exatamente. Cachorra, a cadela no cio, ela pode colocar ali e o cachorro de rua pode copular com ela, por aquele vão. Então, às vezes, o seu animal não sai de casa, mas existe o contato. Essa questão desse contato. Agora, se fica um animal que você tem certeza absoluta que não pode ter nenhum contato, aí realmente a questão de recidiva é nula se foi feito o tratamento de forma correta. Ok, vou para o nosso último intervalo comercial. Quero mandar um abraço todo especial hoje aos aniversariantes do dia, Dr. Valberto Santana, médico oftalmologista, parceiro aqui do Saúde em Foco. Um abraço para você, doutor Valberto, que Deus te abençoe juntamente com a sua família, lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, continue sendo esse cara humilde que você é e um cara completamente prestativo, atento aí à sua especialidade e cada dia mais atualizado. A doutora Berta Mendes, oncologista aqui do Hospital Chama, uma grande amiga também, de vez em quando aparece por aqui para dar aquelas aulas falando da sua especialidade. Doutora Berta, que Deus também te abençoe bastante, lhe dê muita saúde, muita paz e muita serenidade para cuidar dos pacientes que você cuida com tanto esmero, com tanto carinho, numa especialidade que hoje é uma das especialidades mais importantes da medicina, que é a oncologia, tá bom? Eu vou para o intervalo comercial e volto já já. O programa mais saudável do rádio. André Pepe quem faz. Saúde em Foco. Desde 76 a gente se entende. Está chegando a hora do almoço. Que tal ir na comedoria e saborear o que há de melhor na culinária brasileira e nordestina? Pensou naquela salada, naquele peixe, naquele grelhado e as sobremesas? E por falar em sobremesas, aos domingos elas são por nossa conta. Comedoria, almoço e recepções, porque todo dia é dia de comedoria. 3522-3100. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22. Centro, Arapiraca, em frente ao posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Toda mãe é modelo. Modelo de cuidado, carinho e amor. Mas também pode ser modelo fotográfico. Na promoção Mês das Mães Unimed, toda mãe que fizer o novo plano recebe 10% de desconto na mensalidade, carência zero para consultas e todos os exames. E ainda concorre ao sorteio de um ensaio fotográfico profissional. E para todos os novos planos pessoa física, tem carência zero para consultas e exames simples. Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano. 3521-9400. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes. Rua Fernandes Lima, 351 Centro. Telefone 3530-0316.
WhatsApp 999447646. Responsável técnico Dr. Edierque Lira, CRO 2585/AL. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e Prodizin, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. Pedro sentiu um incômodo no peito e procurou um hospital especializado em coração. Logo após, teve que ir até uma clínica, pois precisou de uma série de exames. Chegando lá, descobriu que precisava de um especialista em oncologia e quando saiu, teve que procurar uma emergência 24 horas, pois passou mal de tanto andar. Já o João precisou dos mesmos atendimentos e encontrou tudo na Santa Casa de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Responsável técnico Arthur Gomes Neto, CRM. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 34 e agende o seu procedimento.